Agora não estou a ver. Fala no seu irmão, o tempo chegou. Olha para ele e diz: o tempo chegou. O tempo chegou, o tempo chegou. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Escuta-me bem, amado. Nós queremos ouvir o homem. Mesmo nos tempos antigos, Deus só fala através do homem. No dia que chamou Moisés, Moisés veio a Abre acender, mas ouviu a voz saindo dos céus. Quer dizer que se Deus quer falar para o homem, ele não precisa de uma alma, ele não precisa de um ferro. Você vai ouvir a voz de Deus através do homem. Na tarde de hoje, tem um homem, ele não precisa de uma alma, ele não precisa de um ferro. Você vai ouvir a voz de Deus através do homem. Na tarde de hoje, tem um homem que Deus preparou. Aleluia. Na Syrie que kofungwa ya monoko na ye eza lopiko ya problème na yo te yo soko ndimite ngana zondi mapana yebisa. Merci. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons concentrer place aux alliés. Aux Azambé à Solo. Zambe a Solo. Salangete banalilo namiso ya mokili ete yoza zambe zambe
solo. Adorer Nzambe wana na biso. Biso toyebi yango. Yango toyebi. Sala ete eyebana lelo na miso ya mokili. Yoza Nzambe yonde mosala bikamwa yonde mopesi na bana tala ntina toyebele kasi sala ete pokwa lelo eyebana na miso ya mokili. Seigneur.
Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi de rois. Jésus est le Dieu créateur. Jésus est le Dieu véritable. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les forêts, qu'il est Seigneur, qu'il est Seigneur. Jésus est le Seigneur, Jésus est le Sauveur. Il y a quartier Oyo, il y a soit délivrance, il y a quartier Oyo, Jésus a sa délivrance, il y a Kazenga, lokola wai anzambe, lokola wai anzambe, kola nzama na manda epesa melingai, na déclaré na mongongo likolo ke Kazenga kobanda lelo eza délivré. Eu declaro como homem de Deus, como ungido de Deus, a partir de hoje, Kazenga está libertado em nome poderoso de Jesus Cristo. Essa kaka Jesus Cristo ndako kikokangola Kazenga, ndako ikomema lumière na Kazenga. Lelo naza koannonce na Kazenga mobimba yaba esprit nyonso eza na Kazenga, na esprit territorial nyonso ekobanda lelo Kazenga eza délivré, eza délivré, eza délivré, eza Amen. Betela Yesu na maboko. Maboko yoka na tina administration. Betela Yesu na maboko. Yoka na tina administration. Soko beti yango sali mabete. Que le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, bénisse Kazenga, bénisse Kazenga, bénisse l'administrateur, il y a Kazenga, commandant la police à Kazenga, comandante général de Kazenga, et ça va à la pénible, votre chef le médecin, Amen. Betela Yesu na maboko. Maboko yoka na tina administration. Betela Yesu na maboko. Yoka na tina administration. Soko beti yango sali mabete. Que le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, bénisse Kazenga, bénisse Kazenga, bénisse l'administrateur, il y a Kazenga, commandant la police à Kazenga, comandante général de Kazenga, et ça va à la pénible, votre chef le médecin, chef ya bairo, chef do bairro, va à la pénible, que seja abençoado non em nome
Fanda place oza betela Yesu maboko. Senta onde está, bata a palma para o Senhor. Gloire à Jésus. Glória a Jesus. Kombo Yesu Masiye kumama. Nome de Jesus que seja Kwa louvado. salimi so privilège. Que nos dê o privilégio, Na poko lelo. na tarde de hoje, Toza na présence que na. estejamos na sua presença. Azwa gloire nyonso. Que receba toda a glória. Azwa honneur Que nyonso. receba toda a honra. Azwa Que adoration. receba adoração. Na pamboli nzambe. Glorifico Deus Pona basali ya nzambe nyonso baza. por todos os servos de Deus que cá estão. Batata na ngai. Meus pais, Ba collègue na ngai. meus colegas, Baleki na ngai. meus irmãos, Bana na ngai. meus filhos, Mais oyo baza na ministère. aqueles que estão no Oyo ministério, bandimi baoccupation na bango nyonso batika. aqueles que aceitaram deixar todas as suas Po ocupações baya na esika mpo na gloire à para Jésus. virem neste lugar pela glória de Jesus. Nasengi na église tobeta maboko makasi mpona Eu baministre peço à igreja que bata a palma pelos ministros de Deus. merci beaucoup. Muito obrigado. Napamboli mpe nzambe Também glorifico Deus mpo na présence na yo. pela tua presença Merci mpo oza no wana. lugar em que você tika está. nzambe akanisa Deixa que yo. Deus pense por Ndenge você. kasenge ezwi Da délivrance. forma que Kazenga recebeu a libertação, Ndenge yo mpe da mesma forma com você. oye na esika oyo. Vieste sobre este lugar, Ozwi délivrance também nzambe recebeste a tua apambola. libertação, que Deus te abençoe. Amen. Amém. Nakoki continuer mateya te. Não posso continuar a minha pregação, Nakoki kobanda mateya ou te. não posso começar a Sans na pregação, remercier bato nyonso bazalaki na équipe ya mosala sem oyo que eu possa agradecer todo mundo que estava na equipa desta obra, et se réaliser para que lelo. possa ser realizada Entre hoje. autres évangélistes Bruno, que Dieu te bénisse. Entre outros evangelistas, Bruno Ngoi, que Deus abençoe Nakoki você. kobanda mateya na nga te. Não posso começar a minha Sans pour pregação autant na bénir Nzambe. sem também glorificar a Mpo na Deus bomoi ya mwasi oyo apesa pela ngai. vida da esposa que Ele me concedeu. Mama Joël Belepe. Mamãe Joel Belepe, Tika Nzambe apambola yo. deixe que Deus abençoe você. Nakomikitisa no na makolo na ngai. Tua humildade sobre meus pés, Na bolingo no epa na o ngai. teu amor diante de mim. Tika Nzambe apambola Deixa yo. que Deus abençoe você. Amen. Amen. Rapidement, tozwi Bible. Rapidamente pegamos a Bíblia Namkanda Luc chapitre 15. na carta de Lucas capítulo 15. Totanga 2 versets seulement. Vamos ler apenas 2 versículos. Verset 20 No seu verso 20 na verset 21. e verso 21. Merci pour telemi pour honorer liloba na Nzambe. Onde você está, levanta para nos honrar a palavra Merci de Deus. beaucoup. Muito obrigado. Luc chapitre 15, Lucas capítulo 15, verset 20 no seu verso 20 na verset 21. e no seu verso 21. Natangi na kombo na Yesu Masihi. Amém. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore en chemin, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Parole du Seigneur. Amém. Batemos palma pela palavra do Senhor e sentamos onde estamos. Amen. Amém. Vraiment, na reçoit biso temps epele te na message oyo. Realmente não vou levar muito tempo nesta mensagem. Na reçoit yo 15 minutes ou 20 minutes. Vou pegar apenas 15 a 20 minutos, Parce qu'après, on a photo libérée. porque depois ali temos que liberar você. Lobananga amen. Diga amém para mim. Lobananga amen. Diga amém. Texte oyo tanga biso nyonso toyebi O yango. texto em que a gente leu, todos nós Et conhecemos. thème na nga oyo tobongisaki eza le retour à la maison. E o tema que nós preparamos é o regresso para casa. Quand tozoloba le retour à la maison, Quando estamos a falar do regresso a c'est casa, que toza na pensée ya mutu moko abimaki libanda. quer dizer que temos o pensamento de alguém que saiu fora de casa. Lobananga amen. Diga para mim amém. Amen. Voilà. Retour à la maison. Regresso para casa Les messages au milieu de santo apesa é a inga. mensagem que o Espírito Santo me concedeu. Mais messages ils ont concerné deux catégories là-bas. Mas nessa mensagem concerne a duas categorias de pessoas. Catégorie à liboso. A primeira categoria Ezapana na nzambe nyonso. são todos os filhos de Deus O bayamba yes lokola mo construire mobikisi. que acolheram Jesus como Senhor e Salvador. Mais oyo Mas aqueles lelo tozoloba que ousem que estamos a baza falar libanda ya ndako. estão fora de casa. Alors que nazo préparer mateya oyo. E enquanto eu preparava esta Molimo pregação, mo santo alobi na ngai. o Espírito Santo falou para Eza na mim: bana na nzambe bele. existem muitos filhos de Deus, Toza na kati ya beglise. estamos dentro das igrejas, Mais toza na ndako ya tata te. mas não estamos
na casa do Pai. Nzambe atindi ngai E Deus mandou-me nayebisa bana wana bakomaki mosika ya para ndako ya falar para tata aqueles filhos que ficaram distantes da casa do Pai ngonga ya kozonga ndako ya tata ekoki que a hora de chegar ou voltar à casa do Pai chegou. ngonga ya kozonga ndako ya tata ekoki A hora de voltar para a casa do Pai chegou. peu importe bisika okomaki Menos importa em lugar em que você chegou. peu importe kote okomaki na ndenge otikaki Menos nzambe importa da forma do lugar que você chegou, da forma que abandonaste Deus. Mas na tarde de hoje, nzambe atindi ngai nayebisa mutu Deus moko mandou-me dizer para uma pessoa, mwana na nzambe moko um filho de Deus, mosali ya nzambe moko um servo de Deus. eke ngonga ekoki A hora chegou ozongela nzambe oyo oyebaki na ebande e tu voltes para Deus que você conheceu no início. tala bisika okomi Olha para onde você chegou. tala kote okomi Olha para o lugar em que você na chegou. ebandelo ezalaki bongo No te início não era daquela na forma. ebandelo ozalaki na intimité na No nzambe início você tem a intimidade com Deus. oyo ya nzambe ezalaki ya yo Aquilo que era de Deus pertencia a você. ozalaki na vie de prière Você tinha vida de oração. ozalaki na vie ya crainte ya Você nzambe tinha uma vida de crença a Deus. ozalaki elongi nde bandeki kongala na gloire ya nzambe Você era a face que brilhava na face de Deus. me lelo tozoloba Mas hoje em que estamos a falar, okomi mosika você está distante. okomi mosika ya ndako ya Você está tata distante da casa do Pai. okomi mosika makasi Você está distante mesmo. okomi na kati ya salite Você está dentro da sujidade. okoti na kati ya Você potopoto entrou dentro da lama. nzambe atindi nga nayebisa bato Deus wana mandou para mim dizer para essas pessoas: zonga volta, zonga epai ya tata volta diante do Pai. po tata azolelaka mpo na Porque o yo Pai está a chorar por você. motema ne ezolela O mpo na coração yo dele está a chorar por você. zongela ye lelo Volta para ele hoje. tala banzela ya pasi Olha os caminhos difíceis. tala basakrifise osala Olha o sacrifício em que você fez. tala kombo ya yesu oteya Olha o nome de Jesus que você já tala pregou. ndenge obanga nzambe na le Veja a passé forma que você temia Deus no passado. tala lelo bisika okomi Olha para hoje onde você chegou. tala nzela souffrance okomi Olha o caminho kovivre de sofrimento em que você está passando. tala nzela kolela ya humiliation okomi Olha nango o caminho de choro e humilhação em que você está. okomi kozanga na eloko ebangaki kozanga Você te está a faltar até coisas em que você não faltava. okomi kozanga na grâce ya Você nzambe está a faltar até a graça de Deus. okomi kozanga na oyo esengeli kozanga Você te está a faltar aquilo que não era necessário. okomi você kozanga faltar. na lipamboli ya Você nzambe está a faltar até a bênção de Deus. mais laisse-moi te dire Deixa eu te dizer. semence ya liloba na nzambe oyo alona kati na A yo semente da palavra de Deus que ele semeou dentro eza de você semence oyo ekufaka te é uma semente que não morre. ate okomi mosika Mesmo se você chegar distante, ate obosani mesmo se nzambe você se esquecer de ate Deus, otiki mesmo se nzambe você abandonar Deus, semence wana to ou tard aquela semente num tempo ekolobela conscience na vai yo falar para a tua consciência, ekoyebisa yo okoti na bakisi mpo na vai nini te falar entraste nos feitiços por quê? akoyebisa yo okomi na kindumba mpo na Vai te nini falar entraste na prostituição por quê? akoyebisa yo okomi na kimoyibi mpo na Vai te nini falar você entrou na gatunice por quê? akoyebisa yo oyo eza fi na yo te Ele vai falar que isso aqui não é a tua vida. songela tata Volta para o Pai. losambo na nga na pokwa lelo Minha oração na noite de hoje, liloba oyo ozoyoka a lelo palavra que você está a ouvir hoje, ekuta na semence ya nzambe oyo eza que kati se na yo encontre com a semente de Deus que está dentro de você. elamusa semence wana Possa ressuscitar aquela semente. po ozonga kati na yo Para que você se encontre dentro de você. kobosana te na ndako ya tata Não te esqueças na casa do ti Pai. lelo place no eza Até kaka hoje o teu lugar existe. okomi deja mosika Já tro chegaste distante demasiado. oki mpenza mosika makasi Foste distante demasiado. suka wana Para por ali. zonga Volta. zonga Volta. po tata azozela O yo Pai está esperando por você. zonga Volta. po tata aza na posa Porque na o yo Pai precisa de você. makambo akosala na yo As coisas que Ele vai fazer para ti ekokokana te nunca vai se igualar na oyo deja si asalela yo aquilo que Ele já fez por você. oyo azobongisa asalela Ele yo está preparado a fazer por você. ekozala monene Vai ser maior. po bible elobi na A ngai Bíblia fala para mim, ya mokolo moko te em nenhum dia tata wana asalelaka mwana wana aquele pai faz uma falha para o seu me filho. mokolo azonga O dia que ele eza voltou mokolo oyo era o dia basalela efeti que fizeram uma festa para ele. ayebisa mosali ya nzambe wana Falar para aquele servo de Deus, ayebisa mwana na nzambe wana falar para aquele filho de Deus,
A escritura diz para mim, là où le péché est abondant, onde o pecado é abundante, la grâce est surabondante. a graça também é abundante. Songela Yesu, Volta para Jesus. songela Yesu. Volta para Jesus. Mutima no O ezolela, teu coração está chorando. ozesu na kimia Já não te. tem mais a paz. Songela Yesu. Volta para Jesus. Aza prêt ya koyamba yo. Ele está prestes para te Ato acolher. salaki masumu ya ndenge Se nini. você pecou como, Aza capable Ele é capaz ya kolimbisa de yo. poder perdoar Ya você kosala yo grâce e poder te sika. fazer uma nova graça. Losambo na nga lelo. Minha oração hoje Eza osongela é que nzambe. você volte para Deus. Eza osongela É que nzambe. você volte para Deus. Sika okomi Onde kuna. você chegaste lá, Ebongi na yo não te. é para você. Soki Se okontinue, tu continuar, okotikala maboko você vai pamba. ficar de mãos vazias. Deuxième message na ngai. Minha segunda mensagem Ezo concerne bato nyonso bayebi nanu Yesu te. concerne a todos aqueles que não conhecem Jesus, Me baoyo baza bana na nzambe. mas aqueles que são filhos de Deus. Deuxième message na ngai ezo concerne bango. A minha segunda mensagem concerne a eles. Mutu nyonso akelama na se na moi oyo. Toda pessoa que foi criada aqui na terra, Aza na semence ya bonzambe kati na ele ye. tem a semente da santidade no seu E interior. semence ya bonzambe wana E a semente da santidade eyekangaka e grita mpe elobaka. e também fala, Ebengaka mutu chama a mpo pessoa azongela nzambe oyo akela para que likolo ele na se. volte para Deus que criou os céus e a terra. Yango naye kolobela bato nyonso Por isso é que eu vim falar para todos oyo bayebi Yesu Masiya nanu te, aqueles que ainda não conhecem Jesus me Messias, baza na pema na bomoi. mas têm fôlego de vida. Pema wana oza nango O fôlego em que você tem eza elembo ke okelama na nzambe. é o sinal em que você foi criado por Deus. Maloba oyo ebimaka na monoko na As yo palavras que saem da tua boca eza elembo ke oza image ya nzambe. é a semente de que você é imagem de Deus. Bino nde naye kolobela É a bino. vocês que eu vim falar hoje. Bino baoyo boza na bandako. Para vocês que estão em casa. Bino baoyo bozoleka na mutuka. Para vocês que estão a passar de carro. Bino baoyo boza na kati ya Para mapangu. vocês que estão dentro dos Me quintais. boyebi Yesu te Não conhecem Jesus lokola mokonzi mpe como mobikisi. Senhor e Salvador. Nzambe atindi ngai Deus mandou-me na annonce o cette bonne nouvelle. para mim anunciar essa boa nova. Bisika okomi O wana lugar em que você chegou ebongeli yo te. não é para você. Yo oza mwana ya nganga te. Você não é filha do quimbandeiro. Yo oza mwana ya ndoki te. Você não é filho de um Yo bruxo. oza mwana ya ndumba te. Você não é filha de uma Me prostituta. mpona nini lelo Mas por que que hoje okomi kokota na ndako ya bandumba? você está entrando na casa das prostitutas? Mpona nini Mas lelo por que que hoje okomi okota você está entrando na ndako ya bato ya kisi? na casa dos curandeiros? Mpona nini lelo Por que que hoje okomi kosala makambo oyo está a fazer coisas nzambe oyo akela que yo Deus que criou você ayebi yo nango não te te? conhece nesses feitos? Mpona nouvelle na ye nango A epa na boa yo nova que eu trouxe para ti, eza oyamba Yesu Masiya que você acolhe Jesus Messias lokola mokonzi mpe como mobikisi. Senhor e Salvador. Bible elobi na A ngai Bíblia está a dizer para mim, lobiko a cura eza na nkombo mosusu te não vem de um outro nome, kaka na nkombo ya somente Jésus. do nome de Jesus. nayebi te Eu não sei. bareligio eza As ebele religiões são tantas. bato bakoki koloba ke ngai naza A kimbangiste, pessoa pode falar eu sou quimbandista. moto akoki koloba ngai naza A musulman, pessoa pode falar eu sou muçulmano. moto mosusu akoki koloba ngai naza Outro tokoiste, pode falar eu sou toquista. moto mosusu akoki koloba ngai naza Outro branamiste. pode falar que eu sou um branamista. tika ngai nayebi so na pokwa lelo Deixa eu te dizer na noite de hoje. branam abikisaka te, Branham não cura ninguém. buda abikisaka te, Buda não cura ninguém. kimbangu abikisaka te, Imango não cura ninguém. poko abikisaka te. Toco não cura ninguém. Cristo de Nazaré. Ye nde moto andimaki Ele que aceitou ata na Golgota poder subir em Golgota, akufa mutakala morrer de forma nua, babeta ye fimbo baterem com purete, basopela ye soi derramarem cuspe, amema masumu na yo levar o teu pecado, akanga na ekulusu que ele grite na cruz, keta tudo kumpli se cumpriu. eza na moto mosusu te Existe outra pessoa oyo akoki kolimbisa masumu na que yo pode perdoar o teu pecado, soki eza jésus krist se de não for nazareti Jesus te Cristo de Nazaré. yango na pokwa Por lelo isso é que na tarde de naye hoje koannonce o bonne eu nouvelle vim te anunciar a boa nova. yesu masiya aza na poso na O yo Messias precisa de você. tikaki ndumba Deixa de prostituição, tikaki ndoki deixa de feitiçaria, tika motema deixa mabe de mau coração, tika koboma deixa de matar, tikaki moyibi deixa da gatunice, tika lokuta deixa da mentira. pesa bomoi na yo Entrega a tua vida epai ya yesu diante masiya de Jesus Messias.
na yo. Olha para o problema que está na tua casa. Tala ndenge bana no Olha bazopanzana. a forma que teus filhos estão espalhados. Tala ndenge okomi kozanga na elamba Olha a kolata. forma que você falta ter camisola para Tala usar. ndenge nini libota nese ya Olha a kopanzana. forma que a tua família está destruída. Tala ndenge nini bato bazokufa na Olha a ndako na forma yo. que as pessoas estão morrendo na tua Libota casa. na yo tikali ka yo Tua moko. família ficou sozinha. Zamba na bina bana ebisa Deus yo. disse para mim te dizer: Esa yo nde. é você. Ozoka mungongo na nga. Você que está a ouvir minha voz. Azobenga yo lelo. Está a chamar você hoje. Oye pana ye. Você vem adiante dele. Ponzela wana Porque ozokontinue o na ngo. caminho é que você está continuando. Esa nzela malamu te Não mpona é um yo. caminho positivo para você. Okotaka ndako nganga. Entrar na casa do Lopiko quimandeiro. ezalaka na ndako nganga A te. cura não está na casa do quimandeiro. Lopiko A cura eza na kombo. está no nome de Jesus, Messias. Mpona sukisa mateya na ngai. Para mim terminar a minha pregação, Nazoyebisa na bana na Nzambe. estou a falar também para os filhos de Oyo Deus, batiki Yesu. aqueles que deixaram Jesus. Nazoyebisa bana ya Nzambe. Estou a falar para os filhos de Deus Ono bayamba Yesu que ainda te. não acolheram também Biblia Jesus. elobi na A ngai. Bíblia está me dizendo Natan ya suka. no último tempo Ekozala bataille ya vai pasi. ser um tempo difícil, Ekozala bataille ya nzala. vai ser um tempo de fome, Ekozala bataille ya vai kolela. ser tempo de choro. Mboka moko Uma terra ekotelemela mboka vai mosusu. se levantar contra outra terra. Tremblement de terre Os terremotos de terra ekosalama vai partout. ser feito em toda parte. Inondation. A inundação, Moi ekokoma makila. o sol vai se tornar sangue. Nyonso wana Tudo aquilo eza bilembo vai ser os sinais oyo Yesu Masiya que Jesus apesaki em si vai dar. po atalisa eglise na ye. Precisa mostrar para a sua Po igreja, atalisa bato bayebi para ye te. mostrar para aqueles que não conhecem. Ekoya na ye. A sua vida Komi pene. está perto. Koya na A ye. sua vida Komi pene. está perto. Komi elobi na A ngai. escritura fala para mim Litomba nini? qual é o problema. Litomba Qual nini? é o problema? Avantage Qual é nini? o tipo de vantagem? Ozwa nyonso ya mokili. Você tem tudo no mundo. Obungisa molimo na yo. Você fazer perder o teu espírito. Soki lelo liwe Se ye. ousa a morte vier, Okozala wapi? você estará onde? Okokende pa ya Nzambe. Você vai diante de Deus. No okende na lifelo. Você irá para o inferno. Nzela ezaka ya Os mibale. caminhos são apenas dois. Soki lifolo Se te. não for o inferno, ou Lola. você vai para o céu. O Lifelo. inferno, Soki oboyi kozonga epa Yesu. você não quer voltar para Jesus. Lola. Mas para isso, Soki ondimi kozonga epa você Yesu. aceitar voltar para Jesus. Soki ondimi koyamba Se Yesu. você aceitar colher Jesus, Lokola o mokonzi. Senhor, Mpe mobikisi na yo. teu Salvador, Nde okokota lola. você vai entrar para o céu. Répondez-vous. Arrependam-se. Répondez-vous. Arrependam-se. Répondez-vous. Arrependam-se. Bino boza na bandako. Vocês que estão em casa, Bino boza na mituka. vocês que estão nos carros, Bongo na mutema. convertam o coração, Koya ya Yesu porque a komi vida de Jesus está perto. Bongo na mitema. Convertam corações, Koya ya Yesu. porque a vida de Jesus Ekomi pembeni. está perto de nós. Nzambe atikeli yo tamulai. Deus te deixou por longo tempo, Atikeli yo tamulai. deixou longo tempo Poro bongo na para mutema. você converter o coração. Organiser programme oyo. Ele organizou esse programa Po alobela kaka yo. para falar para você. Songe pa Yesu. Volta para Jesus, Bongo na mutema. converte o teu coração, Tika koboma. deixa de matar, Tika moibi. deixa da gatunice, Tika kindoki. deixa da feitiçaria, Tika mabe. deixa a maldade. Songe pa ya Yesu. Volta para Jesus, Akolimbisa Ele yo. vai perdoar você, Akopetola yo. Ele vai curar você Akosala no ekelamu ya sika. e Ele vai te tornar uma nova criatura. Jésus-Christ Jesus Cristo, est le chemin, Ele é o caminho, la vérité a verdade et la vie. e a vida. Nzela oyo ememaka epai ya tata O caminho que leva ao Pai eza Yesu é Masiya. somente Jesus Messias. Nzela oyo ememaka epai ya O tata caminho que leva ao Pai eza Yesu Masiya. é somente Jesus Messias. Zonga epai ya Yesu. Volta a Jesus, Yamba Yesu acolhe Jesus lokola mokonzi como Senhor mpe mobikisi e na como yo. Salvador para você. Makambo nini okoma kosala en secret? Qual é a coisa que tem feito ao segredo? Yo moto oteaka Yesu. Você que tem pregado Jesus. Makambo nini okoma kosala en Qual é a secret? coisa que você faz ao segredo? Yo mwana na Nzambe. Você como filho de Deus. Pourquoi okomi mosika? Por que estás distante? Zonga epai ya tata. Volta para o Pai. Yamba Yesu Acolhe Jesus lokola mokonzi mpe como mobikisi. Senhor e Salvador. Lokola mokonzi mpe Como mobikisi. Senhor e Salvador. Batunaki Paul Questionaram Paulo. tosala nini? Vamos fazer o quê? Alobi ndimela Yesu. Se aceita Jesus, Okobika você será curado. yo Você na famille e na a mobimba. tua família completa. Lelo Oh,
Yesu alinga kota na ndako na yo. Jesus quer entrar na tua casa. Yesu alinga kota na libota na yo. Jesus quer entrar na tua família. Asilisa kindoki. Poder acabar com a feitiçaria. Oya boma batu na família na yo. Aquilo que matou a tua família. Alinga asilisa likelemba wana. Acabar com aquela quishiquila. Alinga asilisa souffrance wana. Acabar aquele sofrimento. Alinga asilisa maladi wana. Quer acabar aquela doença. Songe pa ya Yesu. Volta a Jesus. Songe pa ya Jesus. Volta a Jesus. Il est le chemin, Ele é o caminho, la vérité. a verdade e a vida. Il y a une promesse Existe uma promessa pour le temps de la fin. para o tempo do fim. Église, E a igreja attendez-vous. escutam, Pensez là. esperam ainda Réveille. a vinda Il y a temps de la fin. do tempo do fim. Réveille, voilà. Aquele alarme Et comme l'église à Jésus. vai levar a igreja de La Jesus gloire, il y a ma na cassure. glória forte Il y a dele. comme on ensemble, le bien en Por gagne. isso é que Deus está falando para mim. Clarie. Clarim, Il y a des sabbats en gagne. fala para os meus filhos Basoma na nako. que possam voltar para casa Comment c'est la para réveille? esperarem o alarme. Il y a des sacs qui vont apôtre. Falou para os Pour apóstolos qu'ils dans la chambre que haute. vão no quarto alto, Posez dans Jérusalem. estejam em Jerusalém. Si mon libre mon santo goye. Até quando o Espírito Santo Le vem, réveil arrive. o próprio alarme vem. Le réveil. O próprio alarme, Le o réveil. próprio alarme, Pour o réavivement. reavivamento Está chegando. está chegando. Volta Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo Para beneficiar para você beneficiar nesta graça. na graça hoje, Em nome de Jesus. na combo é isso. Nazanga bapel mibale na sala. Eu tenho duas chamadas em que eu vou fazer. Il y a troisième kozana obengisa basali ya nzambe nyonso. O terceiro eu vou chamar todo o cerco de Deus. Baomata liboso. Vamos subir aqui em frente Poto dédié para nós dedicar kazenga Kazenga na maboko ya nas nzambe. mãos de Deus. Homme de Dieu, écoutez-moi. Homem de Deus, ouça. Il y a une révélation que Dieu m'a montrée. Há uma revelação que Deus me La mostrou. plupart des églises basées na kazenga. A maioria das igrejas que estão no Kazenga, Kokokisa 200 membres te. nós não conseguimos completar 200 Soki membros. mutu aza na 300 membres comme grand. Se a pessoa tiver 300 membros, se tornou grande. 1000 membres comme super grand. 1000 membros, isso é super grande. Mais le ministère nzambe apesa Mas o yo. ministério que Deus te deu, Ne pandeli ntango abengaki no yo. início, quando Ele te chamou, Balobaki akotombola yo. as pessoas estavam te Balobaki exaltando. akotindela yo bato. Já te enviavam pessoas. Tokomata awa. Vamos subir aqui Po topondela. para nós orar, Afin que nzambe a fim de que Deus azokisa mbula sika. possa descer uma nova chuva Na église na biso. nas nossas igrejas, Afin que a fim nzambe de que Deus akita na kazenga. possa descer no Mpe Kazenga, akangela que kazenga. possa gritar para o Kazenga, Po bamabala para que efungwama. os casamentos se Po abram, l'église na biso para que efungwama. as nossas igrejas sejam Po libertas, bato bakambola. para que sejam libertados. Kombo na Yesu. No nome de Jesus. Alors appelle mibalese. A segunda chamada, Appelle mibalese é important. duas chamadas são importantes. Eza appelle à liboso. A primeira chamada, Nazosenga na bato nyonso. estou a pedir para todo mundo Oyo ayebi na motema na que ye. sabe que no seu coração Ki azala su na relation abete na ele nzambe. já não tem uma boa relação com Deus Ekalingi ozongela nzambe. e ele quer voltar para Deus. Na oyebi soko oyoka Yesu soli Vou falar, te. não tenha vergonha de Jesus. Message oyo epo na A yo. mensagem veio para você. Vi na ye komi na A pasi. tua vida está no lugar Okomi na difícil. baproblème. Você tem problemas. Okomi kolela. Você agora está Ozo chorando. comprendre lisusu Não te. estás a compreender Makambo mais. ezosimba As te. coisas não estão dando certo. Nzambe alingi ozonga Deus quer que você volte pour restaurer. para Ele restaurar. Pendant 2 minutes. Durante alguns minutos, Pendant 1 minute. durante minuto, nazozela bana na nzambe estou a wana esperar aqueles filhos de Deus oyo balingi bazongela nzambe querem voltar para Deus. leka liboso Passe para ya frente kotelema e venha levantar. yesu alobi Jesus disse: soki okokinga soni na miso ya você bato tiver vergonha de mim nos olhos das nga mpe pessoas, nakoyoka soni eu epai ya também vou ter tata vergonha de ti diante do Pai. bato bazotala yo As pessoas estão a olhar para você, bazomona omona na nzambe estão a te ver como filho me de Deus. makambo ozosala na kuku Mas as coisas que você está fazendo escondida, yo moko oyebi você sozinho sabe lelo que hoje nzambe alinga restaure Deus quer restaurar-te. nazozela yo Estou a esperar por você. peut-être lelo ekozala mokolo tro ekozala mokolo suka Talvez hoje pode ser o último dia. peut-être lelo ekozala tro tard Talvez mpona ye pode ser tarde para você hoje. peut-être après awa Talvez depois daqui. biso nyonso tomoni na mois ya novembre Todos nós vimos no mês de novembro. ndenge nini bato balali alamuki te Da forma que as pessoas dormiram, não acordaram mais. azalaki bien na ntongo na butu akufi Estava bem de dia, de noite e morreu. songela nzambe Volta para Deus. wana lisumu moko osala Tem um pecado em que fizeram. olongola nzemi na kuku Tiraste gravidez de forma olongolisa escondida. mutu zemi Tiraste alguém gravidez.